Uma jovem virgem e inocente, vendida pela própria família, e um milionário turco frio, misterioso, conhecido por nunca ter tocado em uma mulher. Prepare-se para uma história inesquecível, repleta de desejo reprimido, medo, fascínio, e uma paixão que transformou destinos. Aileen mantinha os olhos fixos na pequena janela do avião, mas tudo o que enxergava era um mundo que ela não conhecia, e que agora a aguardava sem retorno. Seus dedos trêmulos apertavam a corrente simples em seu pescoço, último presente da mãe antes de ser vendida. Vendida, como se fosse um objeto, uma mercadoria rara. E o mais inacreditável, virgem. Ela tinha apenas 20 anos. Era linda, com longos cabelos escuros, pele de porcelana e olhos grandes que carregavam um brilho puro, e também o medo. Aileen fora criada em um vilarejo pobre na fronteira da Anatólia, onde sonhos eram sacrificados em nome da sobrevivência. E naquele dia, seu destino foi selado com uma assinatura, o contrato que a entregava para um homem que ela nunca tinha visto, um homem conhecido apenas por um nome sussurrado com respeito e temor, Altandemir. Diziam que ele era frio como o mármore de suas mansões. Que sua fortuna era incalculável. Que seu olhar paralisava qualquer um. Mas havia algo ainda mais chocante sobre ele: jamais permitirá a presença íntima de nenhuma mulher. Nunca havia tocado uma. E ninguém sabia por quê. O carro preto a aguardava na pista de pouso privada. Aileen desceu, com o coração disparado. Um motorista de terno escuro a conduziu até a limusine, onde nenhuma palavra foi dita. Era como se o silêncio gritasse. Como se algo profundo e sombrio estivesse à espreita. Horas depois, os portões de ferro se abriram para revelar o palácio moderno que seria seu novo lar. O ar cheirava a luxo, mas não a calor humano. O Sr. Alton está à sua espera, disse o mordomo, sem expressão. Aileen tentou conter o tremor nas pernas. Sua alma parecia se debater por dentro, como se soubesse que algo inesperado e definitivo estava para acontecer. Subiu os degraus cobertos de mármore branco, como quem caminha para o desconhecido. E então o viu. De pé, junto à janela do salão principal, o homem que comprará sua alma. Altandemir. Era mais jovem do que ela imaginava, cerca de 30 anos, mas sua presença era imensa, sufocante. Alto, pele morena, barba por fazer, cabelos negros perfeitamente penteados, olhos como o aço derretido. Ele se virou, lentamente, e a encarou. Um silêncio profundamente opressor pairou. Aileen, ele disse, como se testasse o nome nos lábios. Sim, sua voz falhou. Altan caminhou até ela com passos firmes. Seus olhos não percorriam seu corpo, não com desejo, mas com curiosidade, quase como se estivesse diante de algo frágil demais para tocar. Ele estendeu a mão, mas parou a poucos centímetros de sua pele. Respirou fundo, e recuou. Seu quarto está preparado. Esta noite, descanse. Aileen não sabia o que era pior, se o toque dele, ou a ausência dele. Mas, naquele instante, sem dizer mais nada, Altan virou-se e desapareceu por um corredor de sombras. E algo em Aileen despertou. O quarto era tão grande que Aileen se sentia engolida por ele. Cortinas de veludo vermelho cobriam as janelas, o chão de mármore gelava seus pés, e no centro havia uma cama luxuosa que mais parecia um trono. Mas o que mais a assustava não era o luxo silencioso, era o vazio. Enquanto se trocava com a ajuda de uma criada silenciosa, seu corpo inteiro tremia. A roupa de seda que deixaram para ela não era vulgar, mas também não oferecia nenhum abrigo contra o frio que vinha de dentro, aquele frio que nascia do medo do desconhecido. Altandemir. O homem que a comprará. Que a olhara como se ela fosse um enigma, uma peça frágil demais para ser tocada, e ainda assim, uma ameaça.
A noite caiu sobre Istambul com o peso de um segredo, e Aylin permaneceu sentada na beira da cama, imóvel. Lá fora, os sons da cidade pareciam pertencer a outro mundo. Um mundo onde ela já não existia. A porta se abriu. E o mundo dela parou. Alta entrou, com passos lentos e seguros. Usava uma camisa preta de linho, sem nenhum botão fechado até o meio do peito, revelando parte de seu corpo forte, marcado pela disciplina. Seus olhos pareciam menos frios naquela noite. Mas ainda assim, indecifráveis. Fascinantes. Assustadores. Como se dentro dele vivessem 1000 versões do mesmo homem. Está com medo de mim? Ele perguntou, num tom tão baixo que quase se dissolvia no ar. Aylin hesitou. Cada parte do seu corpo queria correr. Mas sua alma estava presa naquele olhar. Estou com medo do que não entendo. Altan se aproximou mais um passo. Depois outro. Mas parou a poucos metros, como se houvesse um campo invisível entre eles. Eu também não entendo. Ele murmurou, com os olhos fixos nela. Ela não esperava aquilo. Você já esteve com uma mulher? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse se controlar. Alta não desviou o olhar. Mas algo em seu rosto se partiu por dentro, como um vidro trincado. Nunca. Silêncio. Ela sentiu o ar ficar mais denso. A confissão ecoou pelo quarto como algo profundamente íntimo e doloroso. Como se ele carregasse não um segredo, mas uma ferida. Por escolha. Aylin arriscou. Por trauma. Ele respondeu, seco. E virou o rosto. A tensão entre eles era inacreditável, feita de tudo o que não podiam dizer. E ainda assim, ali estavam. Sozinhos. Presos. Por um contrato. Por um destino que ninguém pediu. Altan deu meia volta e caminhou até a janela. Ficou ali por longos segundos, até que falou de costas. Acho que você foi enviada para me quebrar. Ela não sabia o que dizer. Mas algo dentro dela queimava. Desejo reprimido, medo, mas também uma estranha vontade de entender aquele homem. Não quero quebrar você. Altan. Só quero que me veja, como sou. Ele se virou. A encarou como se nunca tivesse olhado para ninguém antes. E, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso pequeno, torto. Mas real. Boa noite, Aylin. Ele saiu. De novo. Mas dessa vez, o silêncio que ficou no quarto não era de medo. Era de espera. Porque Aylin sabia, ele voltaria. E quando voltasse, nada mais seria como antes. O relógio marcava 2 da madrugada. Aylin não conseguia dormir. Havia algo diferente naquela noite. Um cheiro no ar, uma vibração na pele, como se o destino tivesse segurado a respiração, esperando. Ela se levantou da cama e caminhou até a janela. Lá fora, Istambul brilhava como um véu de estrelas derramadas sobre o Bósforo. E ainda assim, o silêncio da mansão era absoluto. Um silêncio que grita. Que aperta o peito e acelera o coração. Então, passos. Fortes. Seguros. Determinados. A porta se abriu devagar. Era ele. Altan Demir. Mas diferente. Os olhos já não estavam frios. Estavam sombrios. Quentes. Assustadoramente vivos. Ele fechou a porta atrás de si sem dizer uma palavra. Aylin ficou imóvel. O coração parecia querer sair pela boca. Havia um brilho estranho nos olhos dele,
como um homem em guerra consigo mesmo. Não consigo mais fugir de você, ele murmurou. A voz dele não era firme. Era ferida. E profunda. Como se cada palavra carregasse o peso de anos de solidão. Aylin sentiu os joelhos amolecerem. Altan se aproximou lentamente. Com calma, mas também com um fogo silencioso queimando sob a pele. Ele parou diante dela. O silêncio entre os dois era tão intenso que doía. Ele ergueu a mão, e finalmente tocou seu rosto. Foi como se o mundo tivesse parado. O toque dele era leve, quase reverente. Como se ela fosse feita de vidro. Aylin sentiu um arrepio subir pelas costas. Nunca ninguém a havia tocado assim. Nunca. Era um toque de medo, e de desejo contido. Um desejo reprimido por toda uma vida. Você me assusta. Ele sussurrou. Por quê? Ela perguntou, com a voz tremendo. Porque quando te olho, tudo o que eu prometi a mim mesmo desaparece. Aylin fechou os olhos. Deixou-se levar. Altan a abraçou. E aquele simples gesto a fez chorar. Porque era mais do que um abraço, era uma rendição. Um homem que nunca tocou uma mulher, agora a envolvia como se estivesse se salvando. Os lábios dele tocaram sua testa, depois sua bochecha. E então, pararam próximos aos dela. Me diga se devo parar. Ele disse. Ela não disse nada. Ela apenas se entregou. O beijo foi suave. Mas não inocente. Foi um beijo de descoberta. De medo e fascínio. De fome e reverência. Aylin se agarrou ao pescoço dele, e Altan gemeu baixinho. Como se aquela sensação fosse nova demais, intensa demais, boa demais. Ele a pegou nos braços e a deitou na cama, com delicadeza. O corpo dele tremia. Não de dúvida, mas de emoção. Como se estivesse atravessando um abismo emocional e encontrando, ali, no corpo dela, sua primeira luz. Os olhos dele não a deixavam. Ele a despia com cuidado, como quem desvenda um segredo sagrado. E a cada toque, a cada beijo, Altan parecia renascer. A noite foi intensa. Profunda. Inesquecível. Do lado de fora, o mundo girava. Mas dentro daquele quarto, dois corações antes solitários batiam juntos pela primeira vez. E quando ela adormeceu nos braços dele, Altan sussurrou. Você foi a única coisa que me fez sentir vivo. O sol começou a romper pelas cortinas pesadas, tingindo o quarto com um dourado tímido. Mas Aylin ainda dormia. Seus cabelos espalhados pelo travesseiro, o corpo envolto nos lençóis de seda, e um leve sorriso nos lábios, como se o coração ainda estivesse vivendo aquela noite. Uma noite profunda, arrebatadora, transformadora. Mas ao abrir os olhos, ele não estava lá. Aylin olhou em volta, confusa. O lado da cama que pertencera a Altan já estava frio. O vazio no quarto foi como um tapa em seu peito. A realidade invadiu seus pensamentos. Será que ela havia sido apenas uma conquista, uma experiência, um impulso de um homem curioso? O coração, antes aquecido pela entrega, agora se contorcia num medo gelado, surdo e sufocante. Ela se vestiu devagar. Cada peça de roupa parecia pesar o triplo. E quando desceu as escadas para procurar por ele, tudo o que encontrou foi o silêncio. Nenhum sinal de Altan, nenhuma mensagem. Nenhum olhar. O Sr. Demir saiu cedo, senhora, disse o mordomo, sem sequer erguer os olhos. Saíra. Sem avisar. Sem voltar para vê-la. Aylin tentou disfarçar a dor com um sorriso vazio. Mas por dentro, seu mundo se partia.
Como se tudo o que viveram na noite anterior tivesse sido um delírio. Um capricho. Um erro. Horas se passaram. Ela esperava, imóvel, como uma estátua de porcelana. Esperava vê-lo cruzar a porta, dizer que sentiu sua falta, que precisava dela, mas ele não veio. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Aileen chorou baixinho, escondendo os soluços no travesseiro. Era como se o céu que se abrirá dentro dela tivesse de repente, desabado. E então, algo inesperado. Durante o jantar, enquanto empurrava a comida no prato sem fome, uma empregada se aproximou discretamente e deixou um pequeno envelope sobre a mesa. Era um bilhete. Com a caligrafia firme e fria de Altan. Preciso de tempo. Não sei o que fiz com você. Nem o que você fez comigo. Altan. As palavras ardiam mais do que acalmavam. Preciso de tempo. Soava como um afastamento. Como fuga. Medo. Rejeição. Aileen apertou o papel contra o peito e subiu correndo para o quarto. Lá dentro, rasgou a mensagem em pedaços. Ela não queria um homem que não sabia o que sentia. Que a deixava sozinha após a noite mais marcante da sua vida. Mas, por mais que lutasse contra, o nome dele ainda morava dentro dela. Naquela madrugada, Aileen saiu para caminhar pelos corredores da mansão. Precisava respirar. Precisava entender o que sentia, raiva, decepção, fascínio, amor reprimido. Foi então que ouviu vozes abafadas vindo da biblioteca. Curiosa, se aproximou devagar. Reconheceu a voz de Altan. E de outro homem, estranho. Você a trouxe pra cá, Altan? De verdade? Depois de tudo que jurou pra si mesmo? Ela não é o que imaginei. É pior. Ela me toca. De um jeito que nenhuma outra jamais conseguiu. E isso me assusta. Me tira o controle. O coração de Aileen quase parou. Ela não sabia se chorava, ou se sorria. Porque ali, nas palavras ditas longe dela, ela descobria que não estava sozinha naquela dor. Altan estava lutando. Não contra ela. Mas contra si mesmo. Na manhã seguinte, Aileen acordou com uma sensação estranha no peito. Algo no ar havia mudado. Como se o silêncio da casa escondesse um novo tipo de ameaça. Durante o café, uma criada se aproximou discretamente. Senhora Aileen, há um homem esperando por você no jardim. Disse que é um amigo antigo da família. Aileen franziu a testa. Um amigo da família? Ninguém sabia onde ela estava. Ninguém além deles. Um frio percorreu sua espinha. No jardim florido, havia um homem alto, de terno cinza, barba bem feita e sorriso fácil. Mas havia algo em seu olhar, perigoso. Você é mais bonita do que imaginei, ele disse, sem cerimônia. Sou Mura. E vim salvar você de um destino que não é seu. Ela recuou. Me desculpe, não sei quem você é, e não pedi para ser salva. Você foi vendida como uma escrava. Para um homem que nunca soube amar. Altan Demir é uma lenda, mas por trás da lenda existe um monstro. Aileen sentiu o coração acelerar. Mura sabia sobre Altan, sabia sobre ela. Sabia demais. Por que está me dizendo isso? Porque ele já destruiu mulheres antes. Porque você será a próxima. A diferença é que dessa vez, há alguém disposto a impedir. Mura se aproximou, estendendo uma rosa vermelha para ela. Fique atenta. Nem tudo é o que parece. E talvez, você não conheça o homem com quem dormiu. Aileen pegou a flor com mãos trêmulas. E por um segundo, se sentiu confusa.
dividida, envenenada. Horas depois, quando Altan retornou, encontrou Aileen sentada no piano da sala principal. A rosa vermelha sobre as teclas. Quem era ele? A voz dele saiu baixa, mas carregada de tensão. Ela não respondeu. Apenas o encarou. Você mandou alguém me vigiar, Altan? Ele avançou um passo, os olhos faiscando. Eu vi vocês no jardim. Quem é aquele homem? Disse que era alguém que queria me salvar. De você. Silêncio. Altan caminhou até ela. Mas desta vez, o toque dele foi diferente, não havia ternura, havia fogo, raiva, ciúmes. Você está me testando? Ele sussurrou, com os olhos cravados nos dela. Estou tentando entender quem você é, Altan. Uma noite você me faz sentir a mulher mais amada do mundo, e na outra, some. Me deixa no escuro. E agora, há homens dizendo que você é um perigo. Ele se afastou. Passou a mão pelos cabelos. Estava lutando consigo mesmo. Novamente. Talvez eles tenham razão, ele disse, amargo. Eu sou um perigo. Porque te quero como nunca quis nada. Porque, com você, perdi o controle. Aileen se aproximou. Colocou a mão no peito dele. Talvez perder o controle seja o que te salve. Altan fechou os olhos. E naquele instante, o som de um vidro quebrando ecoou da parte de trás da mansão. Eles se viraram ao mesmo tempo. O perigo estava mais próximo do que imaginavam. O som de vidro estilhaçado fez o coração de Aileen disparar. Altan a puxou com força para trás de si, protegendo-a com o próprio corpo. Seus olhos se tornaram feras em alerta. Guardas apareceram correndo, e em poucos segundos, a mansão estava cercada. Mas o responsável pelo ataque havia escapado. Você está bem? Ele perguntou, segurando o rosto dela com as duas mãos. Ela sentiu, mas havia medo em seus olhos. Um medo que o atingiu como uma facada. Naquela noite, Altan não dormiu. Ficou em pé diante da lareira, olhando as chamas como se elas pudessem queimar o que havia de mais sombrio dentro dele. A vergonha, a raiva, o medo de amar. Aileen estava trancada no quarto, por ordem dele. Protegida. Mas ausente. E aquilo o destruía por dentro. Altan sabia que algo dentro dele estava se rompendo. Pela primeira vez em sua vida, alguém o tinha tocado não apenas na pele, mas na alma. Ela o via. Ela o sentia. E isso o apavorava mais do que qualquer ameaça. Na madrugada, ele tomou uma decisão. Vestiu-se com roupas simples, sem seguranças, e partiu pelas ruas silenciosas de Istambul até chegar à casa de um velho amigo, Idris, um ex-psicólogo que conhecera anos antes, quando sua alma estava à beira do abismo. Altan? O que está fazendo aqui? Preciso de ajuda, Idris. Eu estou perdendo ela. Idris o observou por longos segundos. Está amando, Altan? Estou, morrendo de medo de amar. Idris sorriu, com os olhos cheios de compaixão. Você não está morrendo, está renascendo. É isso que o amor verdadeiro faz, te quebra, para que você finalmente se reconstrua com alma. Altan caiu de joelhos no chão. E chorou. Pela primeira vez desde a infância, ele chorou. Chorou tudo o que prendeu por anos. Chorou o pai abusivo. Chorou a ausência da mãe. Chorou o medo de ser tocado. E agora, chorava o medo de perder Aileen. Horas depois, Altan voltou para a mansão. Sujo, com o rosto marcado, mas com o coração desperto. Bateu na porta do quarto dela.
Aileen abriu. E o que viu diante de si, a desarmou. Ele estava de joelhos, com os olhos marejados. E pela primeira vez, humano. Eu te machuquei. Fugi de você. Me escondi atrás do medo. Mas você foi a única que me viu. A única que ficou. E eu te amo, Aileen. Ela desabou em lágrimas. Correu até ele. O abraçou com toda a força do mundo. E naquele instante, as paredes entre eles desabaram. Me deixa te amar do jeito certo, pela primeira vez, ele sussurrou. Naquela noite, não houve pressa. Não houve desespero. Houve cura. Altan a beijou com ternura. E eles fizeram amor como se estivessem construindo um novo mundo com os próprios corpos. Ela tocava suas cicatrizes como se fossem poesia. E ele a reverenciava como se fosse o ar que ele sempre teve medo de respirar. Do lado de fora, o mundo seguia perigoso. Mas ali, entre beijos e lágrimas, eles estavam seguros um no outro. Aileen acordou envolta nos braços de Altan, com o coração leve como nunca. A respiração dele tocava sua nuca, quente, calma. Pela primeira vez, ela sentiu que pertencia a algum lugar. A alguém. Mas o paraíso silencioso logo foi interrompido. Uma batida urgente na porta. A voz de um dos seguranças ecoou, carregada de tensão. Senhor Demir, encontramos algo que o senhor precisa ver. Agora. Altan vestiu-se rapidamente, com um semblante sério. Antes de sair, olhou nos olhos de Aileen e disse: Eu volto. Sempre volto para você. Ela sorriu, mesmo com o coração apertado. No escritório, Altan encontrou sobre sua mesa um envelope. Dentro, havia fotos. Fotos de Aileen. No jardim. No quarto. Na biblioteca. Quem tirou isso? Ele perguntou, engolindo o ódio. Acreditamos que foi Mura. Altan fechou os olhos. Era pior do que imaginava. Rastreiem esse desgraçado. Mas sem envolver a polícia. Eu cuido disso. Horas depois, enquanto a noite caía novamente sobre Istambul, Altan retornou ao quarto. Aileen o esperava, em pé, junto à janela. Você descobriu algo? Ela perguntou, ansiosa. Sim. E você precisa saber. Mura foi enviado pela minha própria família. Ela o encarou, perplexa. Por quê? Porque eles nunca aceitaram quem eu sou. Porque me acham fraco por ter recusado o caminho deles. Porque, agora que te amo, sabem onde me atingir. Aileen sentiu a raiva subir. Não por medo. Mas por vê-lo exposto, vulnerável. Então é hora de lutar. Altan a olhou com admiração profunda. Ela não era mais a jovem assustada que chegará naquela mansão. Agora, ela era a luz. Era força. Era tudo o que ele nunca teve. Acha que consigo? Ele sussurrou. Ela caminhou até ele. Segurou seu rosto entre as mãos. Você já venceu, quando decidiu amar. No dia seguinte, Altan convocou uma coletiva de imprensa. Diante de flashes e microfones, o homem frio que jamais tocará uma mulher, falou com voz firme. Eu deixei o medo me definir por anos. Mas isso acabou. Hoje, estou aqui para dizer que conheci o amor. E não vou mais me esconder. Do lado de fora, o nome dele começou a soar diferente. Não mais como lenda inalcançável. Mas como um homem que renasceu por amor. Meses se passaram. E numa tarde dourada, Aileen surgiu no jardim,
com um sorriso discreto e um brilho novo no olhar. Altan a esperava de joelhos. Nas mãos, uma caixinha simples. Você me curou, Aylin. Me devolveu a vida. Me permitiu sentir. E agora, quero passar o resto dos meus dias te agradecendo. Quer se casar comigo? Ela não respondeu com palavras. Apenas chorou e o abraçou, com força. Com alma. Com tudo. Meses depois, o casamento foi íntimo, mas cheio de emoção. E naquela noite, quando estavam a sós, Aylin colocou a mão sobre o ventre e revelou: estamos esperando um filho. Altan caiu de joelhos. Beijou a barriga dela com lágrimas nos olhos. Meu Deus, você me deu tudo. Tudo. Ela acariciou seus cabelos. E ainda há mais por vir. Na varanda, sob a lua de Istambul, eles ficaram abraçados, olhando o horizonte. Altan apertou a mão dela e disse: você foi a luz que atravessou minhas sombras. Meu milagre. Minha redenção. Aylin sorriu. E o mundo, ali, pareceu completo. Encantador. Inesquecível. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.